Como é que a vergonha pode destruir o teu processo de vitória contra a pornografia e masturbação? E não só isso, pode destruir a tua vida. Bom, eu publiquei na aba comunidade aqui do canal faz alguns dias a seguinte mensagem. Eu sempre estou colocando algumas mensagens lá, vocês têm engajado muito obrigado por isso. Vocês estão me ajudando a entregar um conteúdo cada vez melhor para vocês. E eu coloquei o seguinte: não sucumba por causa da vergonha gerada pela sua luta contra a pornografia e masturbação. Envergonhe-se antes de manter uma fachada de santidade diante dos homens para impedi-los de ver que você é tão pecador e necessitado da graça como todos nós. Eu estou me incluindo aqui. Lembre-se, um dos pecados que Jesus mais odeia é o da hipocrisia. E aí muita gente engajou aqui, colocou comentários, alguns amém, glória, tal, não sei o quê. Outros, porém, colocaram aqui alguns versículos bíblicos, né, como é comum do meio cristão. Então você vê uma mensagem, você julga rapidamente se aquela mensagem ela está de acordo com os seus princípios ou não, né? Às vezes você nem faz um esforço assim para entender o que está por trás daquela mensagem, e aí você vai atirando um monte de versículos bíblicos para que a pessoa veja que você não está de acordo com aquilo. Outra pessoa também colocou aqui algumas mensagens referentes a como a pornografia é uma indústria que faz com que pessoas abortem mais crianças, que é um tema, poxa, muito caro para nós cristãos, né? Pelo menos para a maioria de nós. Também falando sobre o tráfico de pessoas e dando motivos ali para as pessoas não verem mais pornografia. Diego, por que você não traz tanto essas informações aqui no canal? Eu trago, na verdade, se você é um pouquinho mais velho aqui no canal, você vai perceber que tem muitos vídeos aqui falando sobre os malefícios da pornografia e tudo mais. Se você não é velho no canal, se você é novo, se você está chegando agora, se inscreve, né? Aqui no botãozinho vermelho, ativa as notificações e deixa o teu like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E eu falo sobre isso, só que por que a minha conduta e a minha mensagem ela não é baseada nos malefícios da pornografia? Por que essa não é a minha linha editorial? Por que eu não falo tanto sobre isso? Pelo simples motivo de que a grande maioria de vocês, assim como eu, quando estava viciado em pornografia, sabemos que, ora, é claro que essa é uma indústria bilionária, poxa, uma indústria satânica, não há dúvida nenhuma de que o diabo conduz toda a indústria pornográfica, não há dúvida disso. Não há dúvida de que a indústria pornográfica, ela financia pessoas que hoje são escravos sexuais, né, para fazer vídeos pornográficos, que muitos de vocês estão assistindo aí. E a gente poderia falar muito sobre os malefícios da pornografia, como isso destrói a vida da pessoa, como destrói casamentos, como isso está destruindo vidas de pessoas, não tem nada a ver com isso, crianças e tudo mais. Só que a questão é a seguinte: toda essa informação, ela é útil? Claro que é útil. Ela é suficiente para fazer com que uma pessoa ela não consuma mais pornografia? Vocês já se perguntaram isso? Porque assim, ó, quando eu estava no consumo de pornografia, eu sabia que era pecado, eu sabia que era errado, eu sabia que ia me levar para o inferno, eu sabia tudo isso. E eu sabia que estava destruindo a vida de muita gente. E eu sabia, inclusive, logo depois que eu me casei e que eu continuava no consumo de pornografia, eu sabia que, inclusive, aquilo estava destruindo a minha vida e a vida da minha esposa. Só que por que eu não deixava aquilo? E por que vocês não conseguem largar a pornografia só com essas informações? Pelo simples fato de que isso é um vício. E o vício, ele é caracterizado pelo fato de que, mesmo você sabendo de todos os malefícios do vício, você não consegue deixar aquilo. Ora, se você vai numa Cracolândia da vida e pergunta às pessoas que estão ali se tá tudo bem elas ficarem ali fumando crack, usando drogas e tudo mais, você vai perceber que essas pessoas sabem que elas estão destruindo a vida delas. Há muitas pessoas ali que querem mudar de vida, mas não conseguem, porque isso é um vício. O vício ele aparece no peito do sujeito como uma espécie de necessidade, ou seja, se eu não consumir esse conteúdo, ou se eu não consumir a minha droga, eu não vou conseguir sobreviver. Essas informações e esses textos relacionados a como Deus pede de nós santidade, eu creio em tudo isso, gente. Esses textos e essas informações, elas são úteis para nos motivar a sair do vício, mas, sinceramente, elas não são suficientes para tirar o sujeito do vício, ou pelo menos na grande maioria dos casos. Bom, mas você estava falando de vergonha, agora você está falando dessas informações e tal. Eu só estou falando dessas informações porque as pessoas colocaram lá nos comentários, meio que deixando uma ideia de que não, é para você se envergonhar mesmo, e é isso aí e tudo mais. Bom, como eu comentei no início do vídeo, essa vergonha, ela não só pode destruir a tua luta contra a pornografia e a masturbação, como também pode destruir a tua vida. E eu vou explicar como. E eu vou explicar utilizando um pouco da nossa realidade como igreja brasileira hoje. Quando eu falo igreja, eu estou falando de todas as igrejas. Mas também utilizando um pouco
pouco de uma informação dada pela doutora Anna Lembke, que ela trata muitos casos de vícios e tudo mais, inclusive é a autora daquele livro chamado Nação Dopamina. E ela traz uma informação bastante interessante sobre a vergonha, e ela vai trazer a informação sobre vergonha pró-social e vergonha destrutiva. Você vai entender isso aqui e, cara, presta muita atenção, porque essa informação ela vai mudar completamente a tua visão sobre o consumo de pornografia e masturbação. Mas antes, se você quiser fazer parte do curso Libertos, que é o meu treinamento com todo o passo a passo para você vencer a pornografia, tudo o que eu coloquei em prática na minha vida e os meus mentorados colocam em prática também, tem excelentes resultados, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou do primeiro comentário fixado e eu espero você lá. Vamos lá, você precisa entender o seguinte, essa postura que o pessoal teve nos comentários lá desse post, lá da aba comunidade, ela é muito comum dentro da igreja, inclusive. Então, eu vou falar de uma dor minha, eu vou falar de um pecado que eu tenho, e aí eu recebo uma enxurrada de textos bíblicos e de pessoas me dizendo que eu tô em pecado, que eu vou pro inferno e tudo mais, e fica por isso mesmo. E as pregações são assim, você tem que viver a santidade, você tem que viver a santidade, você precisa parar de ver pornografia, você precisa parar de se masturbar ou coisa do tipo. Só que, e o como? Como é que eu faço isso? Porque eu escutei dezenas desse tipo de mensagens e creio que vocês também. E creio que vocês já sabem que precisam vencer isso aí. Mas por que não vencem ainda? Porque não tem o passo a passo, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, é como é que a vergonha ela entra nesse jogo. A comunidade religiosa, no geral, eu sei que vai ter uma ou outra que sai um pouco do padrão, mas, óbvio, a gente precisa generalizar para conseguir chegar em algum lugar. A maioria das igrejas, elas costumam trazer um padrão aparente de santidade que faz com que todo mundo que vai entrando na igreja olhe para a vida do irmão e diga assim, ó, tá vendo como ele se mostra santo? Então preciso também me mostrar santo. Talvez o irmão tá lá, quando chega em casa ele desce o porrete na esposa, ele bate nela, ele espanca os filhos, ele é um cara, sei lá, glutão, ele é um cara que não paga a ninguém e tudo mais, mas na igreja ele usa um terninho, gravata, né? Nem sempre se usa gravata, já tá se perdendo um pouco isso, mas na igreja ele parece santo. Então quem tá entrando diz assim, poxa, eu tenho que ser santo também, ou pelo menos eu tenho que aparentar isso aí. Porque se eu não aparentar isso, eu não vou ser aceito nessa comunidade. E todos nós queremos ser aceitos em alguma comunidade. Isso é a coisa mais comum do mundo. O ser humano, ele é um ser que ele busca comunidade. Quando você entra nesse contexto, você busca trazer uma fachada de santidade. Para quê? Para esconder a sua pecaminosidade. Então isso aqui é muito comum em quem tem um vício da pornografia e masturbação. Você busca criar uma fachada de santidade para que as pessoas não consigam perceber que você é tão pecador quanto elas. Não é assim? Por isso que eu disse ali, cara, é mais vergonhoso você tentar encobrir esses pecados, encobrir de toda forma a sua vida pecaminosa, buscando ter uma vida ali, bom, uma vida de aparências, como acontecia com os fariseus, e a gente sabe como é que Jesus tratava esses fariseus, a gente sabe como é que João Batista tratava esses fariseus. Raça de víboras, hipócritas, deem frutos dignos de arrependimento. Mas um dia Jesus está ali diante de uma mulher adúltera, ele estende a mão, diz para ela que não a condena e diz, levanta, vai, não peques mais. Então você percebe uma diferença no tratamento de Jesus com pessoas claramente pecadoras e pessoas que estavam encobrindo os seus pecados, mostrando uma fachada de santidade, mas que na verdade não tinha nada de santo. Então veja, essa comunidade que vai trazendo uma ideia de santidade, uma fachada de santidade, começa a trazer para o sujeito uma certa vergonha. Vergonha de quê? Uma vergonha de mostrar quem ele realmente é. E gente, todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todo mundo erra. Ah, quando eu vencer a pornografia eu vou ser santo. Teve um rapaz que eu atendi que ele disse isso pra mim. A única coisa que me impede de ser santo é o consumo de pornografia. Eu disse, meu filho, você não se conhece. Você não tá percebendo que você, na verdade, é um baita de um hipócrita, não é assim? Então, todos nós pecamos. O fato de você não pecar, sei lá, com a pornografia, não significa que você não seja mais pecador. A gente precisa entender que essa comunidade, ela precisa se abrir um pouco mais. Pra quê? Pra que eu possa mostrar qual é o meu erro, pra que eu possa ser ajudado, inclusive. A doutora Anna Lembke, ela vai trazer duas ideias muito interessantes, como eu mencionei, sobre a vergonha pró-social e a vergonha destrutiva. E essa vergonha pró-social é a vergonha que é utilizada dentro de, por exemplo, essas instituições para ajudar pessoas viciadas. Então, AA, né, Alcoólatras Anônimos, Sexólicos Anônimos e tudo mais. E eu vou explicar bem isso daqui. Primeiro, vamos entender como é que funciona a vergonha destrutiva. Em primeiro lugar, né, como a doutora Anna Lembke comenta, existe o hiperconsumo. E aí pode ser de drogas, de álcool e tudo mais. Aqui a gente está falando de pornografia e masturbação. Então tem o hiperconsumo, a pessoa vai lá, ela consome demasiado aquele conteúdo, se masturba pra caramba, e isso gera nela vergonha. Só que depois dessa vergonha, por essa pessoa se encontrar em um ambiente social que não permite essa abertura, que aparenta ser santo, mas de santo
não tem nada, a pessoa que ela está no hiperconsumo e está nesse pecado, ela vai começar a mentir, criando uma fachada de santidade também para ser aceita naquele grupo. Só que, na verdade, essa mentira vai fazer o que com essa pessoa? Vai causar um isolamento. E aí, como vocês estão vendo na imagem que está aparecendo aí na tela, esse isolamento, o que é que ele faz? Ele reforça o hiperconsumo. Ou seja, a pessoa que ela se isola, e vejam se não é isso, quanto mais você se isola, mais pornografia e mais masturbação você comete. É assim ou não é? Então coloca aqui no comentário se eu estou mentindo. Tá? Pelo menos era assim comigo e é assim com todo mundo que eu atendo. Então veja, o que é que ela vai propor? E essa é a ideia, por exemplo, dos alcoólatras anônimos, sexólicos anônimos e tudo mais. Ela vai propor o seguinte diagrama. Então você tem o hiperconsumo, depois desse hiperconsumo você tem a vergonha, ou seja, segundo ela, a vergonha ela é normal e tá tudo bem. Por quê? Porque se eu não sinto vergonha, eu não quero mudar. Eu vou continuar naquele hábito. Quando você sente vergonha pelo hábito, você diz assim, cara, eu tenho que mudar. Eu tenho que sair dessa. Então a vergonha ela é um passo desse processo. Só que no caso da vergonha pró-social, da pessoa que ela se encontra num ambiente amigável, num ambiente acolhedor, num ambiente que, poxa, vai ajudar mesmo essa pessoa e não vai estar ali com o dedo pronto para apontar e julgar essa pessoa, o que vai acontecer e qual é a proposta dela? Você precisa da honestidade radical. Você precisa de fato se abrir e dizer assim, cara, eu caí. Eu sou isto daqui. Tem até vídeo aqui no canal onde eu explico como foi, né, o meu processo para vencer a pornografia e de como eu utilizei dessa vergonha pró-social, enviei mensagem para um monte de amigos dizendo assim, cara, eu não sou quem você acha que eu sou. Porque todo mundo achava que eu era santo, né? Estudante de teologia e tal, né? Enfim. E isso me ajudou pra caramba. E ajudou muitos dos meus amigos também que receberam essas mensagens. Então veja, essa honestidade radical, ela busca o quê? Ela busca fazer com que você se abra. Todo vício, e o vício em pornografia principalmente, ele ama o isolamento, ele ama a escuridão. Quando você coloca luz nisso, quando você coloca luz no seu vício, o que acontece? Você está mais próximo de vencer. E aí, uma vez que você é honesto radicalmente, você fala, olha, eu sou isto daqui, eu faço isto daqui, fiz isto daqui tal dia, por exemplo. Isso vai gerar na sua comunidade uma aceitação. Ou seja, em vez de você ser apontado, em vez de você ser chutado ou ser isolado, as pessoas te aceitam. Elas te abraçam. E uma vez que elas te abraçam, você gera um pertencimento e o consumo é reduzido. Então perceba aí no diagrama como a aceitação faz com que você saia desse ciclo do hiperconsumo. O que é que eu proponho aqui para vocês? Tenham pessoas de confiança, tenham pessoas que de fato acolham vocês, pessoas que entendam dessa luta e que de fato ajudem vocês. E aí muita gente tem me pedido lá no direct do Instagram, dizendo assim, Diego, poxa, faz uma comunidade, cara, faz um lugar onde várias pessoas que estejam na mesma luta possam se ajudar uns aos outros. E aí muita gente diz assim, pô, abre um grupo aí de WhatsApp e tal. Mas assim, só abrir um grupo de WhatsApp não vai resolver muita coisa, gente. Vocês precisam de quê? Vocês precisam de direção. Porque assim, ó, um segue guiando outro segue, vocês vão todos pro abismo. Pensando em tudo isso, né, em criar uma comunidade e tal, até coloquei aqui na aba comunidade do canal, perguntando para vocês quantos participariam de uma comunidade ou de uma mentoria grupal, assim, onde vocês pudessem se abrir e de fato compartilhar da luta de vocês e conseguir amigos que sofram do mesmo mal. E a grande maioria das pessoas disseram, poxa, seria fantástico. Então o que eu pensei? Vamos criar uma comunidade, ou vamos criar uma mentoria grupal, onde a gente vai passar um tempo juntos, onde cada pessoa pode se ajudando, onde você pode ser sincero com você mesmo. Uma das coisas que eu sou contra aí, o sistema, né, dos NoFapers e tal, é quando eles colocam lá, novembro NoFap, tá, vamos abrir um grupo aqui de WhatsApp, mas o primeiro que cair tem que sair do grupo. Então, poxa, o que é que você está fazendo, na verdade? Em vez de você acolher o sujeito, você está chutando ele. Então, não creio que esse tipo de metodologia seja útil. Então, eu estou pensando em fazer essa comunidade. E aí eu quero perguntar para você que está aqui no vídeo. O que é que você acha disso? Você participaria de uma comunidade assim, onde você pudesse ter amigos que sofrem do mesmo mal e que juntos, com critério e sabendo exatamente o caminho, o passo a passo para vencer isso, porque eu estaria aí com você toda semana, junto de vocês, ao vivo, não é aula gravada não, no WhatsApp, respondendo vocês. O que é que vocês acham disso? Você participaria disso? Coloca aqui. Se você participaria, se você acha essa ideia interessante, coloca aqui nos comentários, assim, ó, em maiúscula, coloca assim, comunidade, tá? Então, dependendo aí da quantidade de comentários, vamos pensar na possibilidade da gente abrir uma comunidade o mais rápido possível. Então é isso. Deus abençoe você e até a próxima.